Esse é o melhor livro que eu li até hoje do Sanderson, tá? Não me entenda mal, eu amo Mistborn, sempre vou amar, eu entendo toda a maestria que tem dentro desse livro, mas eu realmente acredito que o Caminho dos Reis, ele é muito subvalorizado, principalmente quando a gente pesquisa sobre fantasias e sobre as fantasias do Sanderson. Eu sinto que ele raramente é ali recomendado como algo que você deveria ler, e eu realmente acho que você deveria ler esse livro independente, tá? Principalmente se você gostou muito de Mistborn e se você gosta muito das obras dele, você vai entender até o final desse review o porquê que eu acho que esse livro é melhor que Mistborn. Oi! Eu sou o Grinsauro, e no vídeo de hoje, então, eu queria falar sobre esse livro, que é O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. É o primeiro livro da série do Stormlight Archive, ou alguma coisa da Tempestade, os Arquivos da Tempestade, da Tormenta e da Guerra, enfim. Não sei o nome em português, infelizmente, eu vou colocar aí na tela. Todos os termos que eu falar aqui, eu vou tentar colocar a pronúncia deles, porque tem algumas coisas que são meio difíceis de pronunciar. E pra começar, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do primeiro livro, né, que é O Caminho dos Reis. A gente tem toda essa história do Stormlight Archive que se passa em Roshar, onde Roshar é um dos planetas dentro aí do Cosmere, né, que é o universo pessoal e particular do Sanderson, onde muitas das histórias se passam. Nessa terra de Roshar, a gente tá tendo uma guerra entre o povo de Alendkar contra o povo dos Parshendi, ali meio que na região das planícies destruídas, né, nas Shattered Plains. E basicamente toda essa guerra ela começou depois que o antigo rei dos Alendkar foram mortos e o rei era o Gavilar. O pessoal de Alent acha que o povo dos Parshendi contratou o assassino de branco, que a gente vai falar dele um pouco mais pra frente, para matar o rei Gavilar, que era o antigo rei dos Alent, e agora quem tá no comando é o Elcor, que é o filho desse rei Elhokar, enfim, esse cara que tá o nome aí na frente. Na época eu li falando Elcor, e é como eu vou reproduzir nesse vídeo. A gente tem que ele tá sob a tutela do Dalinar, que é o irmão do antigo rei morto, tá? Então essa é o que a gente tem do setup geral ali do que tá acontecendo, e a gente vai acompanhar a vida de muitas pessoas dentro desse universo, algumas um pouco mais já diretamente na guerra, algumas um pouco menos na guerra, tá? Mas essas pessoas, todas elas têm um impacto direto naquilo que está acontecendo na política de Roshar, principalmente nessas regiões que é Alent e as planícies destruídas. E outra coisa também, aí a gente indo mais pro cenário da guerra, a gente tem que essas planícies, né, como é que elas são? Elas são meio que vários desfiladeiros, né? Então é uma terra que ela realmente foi bastante destruída, bastante devastada. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, a gente tem algumas falas, algumas passagens sobre os Voidbringers, né, que eles destruíram a Terra na época em que os Radiantes, né, os antigos Radiantes, ou como a gente vai trazer no livro, os Radiantes Perdidos, que viraram tudo isso meio que uma lenda, mas que aconteceu toda uma guerra contra os Voidbringers e que eles destruíram aquela região das planícies destruídas, né. Pra você pegar o seu exército e ir passando até chegar no povo Parshendi, você tem que colocar pontes. Então existem alguns soldados, digamos assim, que são na maioria escravos, que eles carregam essas grandes pontes e colocam para que o exército possa passar. Essa é uma informação bem importante porque o nosso protagonista, digamos assim, que é para mim quem mais aparece na história, que é o Kaladin, ele se torna um escravo e ele toma conta da ponte 4, que é uma das pontes do C10, né, que é um High Prince aí que a gente tem. Eu vou falar um pouco mais sobre tudo isso daqui a pouco, tá? É só realmente dando um overview, que ele é um dos comandantes dessas pontes, ele tá lá, ele vira um comandante, mas primeiro ele é um escravo, depois ele toma mais à frente, mas ele ainda carrega as pontes, então ele tá sempre exposto para ser morto, né? Junto com os outros escravos. Outra coisa também que é interessante a gente colocar aqui é que esses Parshendi, né, também conhecido como Parchmans, que são os homens de Parshendi, eles são tratados em toda Roshar como escravos. Por algum motivo, né, que a gente vê no começo do livro, eles não falam com ninguém, eles não se comunicam, eles têm uma pele mais escura e os olhos meio avermelhados. Basicamente eles são tratados como serventes, né, como realmente pessoas ali que estão fazendo um serviço, e eles servem a todos, né, basicamente todo mundo que consegue comprar um Parchman tem um Parchman em casa para fazer tarefas domésticas e coisas do gênero. Isso é importante pro desenrolar da história, porque exatamente você tá tendo a guerra contra os Parshendi, que na teoria são descendentes desses Parchman, mas eles não agem como esses Parchman. Muito diferente, os Parshendi, né, que é o povo que tá ali nas planícies devastadas, eles agem com atos bárbaros e até uma questão meio bárdica, assim, eles tratam os mortos com canções, então eles cantam durante a guerra, eles tratam os seus mortos com muito respeito, então eles sempre voltam pra buscar os corpos daqueles que morreram, né? E isso gera todo um misticismo em volta desses personagens que vai sendo trabalhado durante todo o livro, e é algo extremamente interessante quando a gente vai chegando mais pro final, que é quando as revelações começam a aparecer. Vamos falar de alguns elementos que existem em Roshar que molda toda a nossa história e tudo como a gente conhece de cada personagem. Basicamente, Roshar é uma terra onde ela é assolada por tempestades
tempestades. Então, direto a gente tem muitas tempestades, e essas tempestades, elas são ditas como tempestades que elas são trazidas pelos deuses, né? Ou pelo Deus. Eles acham ali que é um só Deus, né? O Almighty, que tá controlando tudo isso. E se você estiver fora da sua casa num momento, né, de tempestade, que geralmente sempre acontece à noite, você vai ser julgado por Deus, e muitas poucas pessoas sobrevivem a uma tempestade. Então eles têm esse misticismo das tempestades, mas basicamente o que a gente aprende é que são tempestades muito fortes, tá? E aí algumas pessoas conseguem prever, mas não muito prever, porque não tem muito bem uma previsão, mas algumas pessoas meio que sentem, digamos assim, quando vai chegar uma tempestade, e parece que ao longo do tempo essas pessoas estão começando a errar mais quando vai chegar uma tempestade. Então isso também cria algumas situações dentro do livro que não são tão esperadas, digamos assim, e a gente começa a entender que Roshar é uma terra que tá começando a desregular um pouco como ela funcionava. No sistema de magia, né, a gente tem essa galera que consegue consumir luz da tempestade e utilizar para fazer alguma ação, que são os Soulcasters, né? Então eles consomem essa luz da tempestade e conseguem utilizar alguns para, por exemplo, transformar um objeto, um material em outro material. Alguns conseguem transformar elementos orgânicos em outras coisas, alguns conseguem curar, alguns conseguem fazer de tudo, né? A gente tem também umas outras categorias que não é muito apresentada no livro, é apresentada somente em 2 personagens, que é no Kaladin e no Seth, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho, e eles conseguem utilizar essa luz da tempestade para fazer algumas coisas, como por exemplo andar no vento, né, que são os Windrunners. A gente tem também o pessoal que consegue trabalhar com a gravidade, como o Seth, fazendo as habilidades que a gente chama de Lashing. Então eles conseguem controlar a direção da gravidade em algumas situações, mas a gente vai falar do Seth em específico daqui a pouquinho. Então vamos lá falar de outra coisa também que é importante, né? Dentro desse mundo de magia, a gente tem algumas armas e algumas armaduras que elas são conhecidas como Shard Blade e Shard Plate. O que seriam essas Shard Blade e Shard Plate, né? São armas, por exemplo, a Shard Blade, ela é uma espada que ela é meio que feita com essa luz da tempestade, então elas são feitas com meio que esses cristais invisíveis azuis. A pessoa que possui uma Shard Blade, ela é conhecida como um Light Eyes, ou uma pessoa que tem um olho claro, né? Um olho de luz, digamos assim. A gente tem uma divisão social nesse mundo, que são a pessoal que tem o olho claro e o pessoal que tem o olho marrom escuro. O pessoal que tem o olho claro, eles são ditos que eles foram criados pelo Deus para ser os governantes do mundo. Então existe essa questão social, né, que a gente traz muito também para os dias atuais. O Sanderson, ele gosta bastante de colocar questões atuais nos livros dele, então é bem legal a gente ver isso apresentado em Stormlight Archive. Isso é importante porque essas lâminas, né, e meio que quando você faz posse de uma lâmina dessa, o seu olho ele fica claro. Muitas pessoas vão atrás dessas Shard Blade para poder elevar na sociedade. Porém, essas Shard Blade, elas têm a capacidade de cortar literalmente qualquer material. Então assim, se eu pegar um exército que ele não tem um portador de Shard Blade, raramente aquele exército vai conseguir ganhar, porque um único portador de Shard Blade consegue dizimar um exército sozinho, basicamente. Então, se você conseguir derrotar um cara que porta uma Shard Blade, você realmente é merecedor daquela arma. E aí vamos falar da Shard Plate, que é meio que o conjunto, né? Então é a armadura que a gente tem desse material. A importância dela, basicamente, é que ela é a única coisa que consegue barrar uma Shard Blade. Então ela é extremamente importante pro guerreiro que tem uma Shard Blade para não perder para outro guerreiro, né, com Shard Blade. E além disso, né, além de proteger, ela torna o usuário uma pessoa mais forte. Eu queria falar do último termo que a gente precisa saber para entender um pouco sobre os personagens, que é as Springs. Eu não sei muito bem como traduzir essa palavra em específico, mas eu traduzi meio que como uma fada que consegue andar pelos planos, digamos assim. Então as Springs, né, inclusive uma muito importante dentro do livro, que é a Sil, que é a Spring que ela vai andar junto do nosso protagonista, do Kaladin, e ela traz algumas questões morais pro próprio Kaladin, ela traz um sentimento meio de esperança, e ela é uma Wind Spring. Algumas Spring, elas aparecem em situações específicas. Por exemplo, a gente tem a Rot Spring, que é a Spring do apodrecimento, que ela só aparece quando alguma coisa está apodrecendo. A gente tem também, por exemplo, a Death Spring, que é a Spring que ela só aparece quando alguém está ali nos últimos minutos de vida, e a pessoa, logo que vê uma Death Spring, ela sabe que ela não tem outro futuro a não ser encarar a morte. Essas Springs que aparecem em situações específicas, e somente algumas pessoas
pessoas conseguem ver, porque elas estão naquela situação. Então, se você estiver perto de uma planta que tá apodrecendo e tudo mais, você vai ver uma Rot Spring. Se você estiver na beira da morte, você vai ver uma Death Spring. E essa parte da Death Spring é bem interessante, porque todo livro, ele é meio que constituído, antes de cada capítulo, com algumas frases. E muitas dessas frases são meio que um diário de pessoas que estão ali pra passar entre a vida e a morte. E, cara, a revelação que tem no final do livro sobre isso é algo insano. É chocante, cara. É muito bom, é muito legal. Então vamos falar agora sobre o nosso personagem principal e vamos partir aí pros personagens. E o primeiro aqui que eu quero falar é o nosso querido Kaladin, o nosso protagonista. Por mais que os outros apareçam também bastante, grande parte do livro é sobre o Kaladin, e a gente aprende que ele é filho de um médico, né, de um cirurgião, que ele teria que seguir esse caminho de ser um cirurgião. E por muito tempo ele realmente quer seguir esse caminho, porém, na cidade ali que ele mora, né, mudou um pouco o regime, é um outro cara que começou a reinar, coisas acabam não saindo muito bem, e o Kaladin acaba se tornando um escravo, e ele é designado a fazer o trabalho de um Bridgerman, que é aquele pessoal que a gente comentou lá no começo, que é o pessoal que carrega as pontes nas planícies destruídas. E ele começa a se crescer indignado com isso, e ele começa a tentar tomar algumas atitudes pra tentar salvar o máximo de pessoas possíveis, porque ele já perdeu muita gente na vida dele, e ele tem essa sensação com ele de que ele não consegue salvar todo mundo, e de que tudo que ele se coloca a fazer ele acaba dando errado e as pessoas acabam morrendo. Então a gente tem o Kaladin, por exemplo, criando planos de treino pra tentar treinar o pessoal das pontes pra eles aguentarem correr mais, porque muitos morriam porque eles chegavam lá cansados e não conseguiam se mexer e acabavam tomando flechas. E a gente tem toda essa história que eu não quero entrar aqui em muitos detalhes, porque a história do Kaladin é simplesmente incrível. Os dilemas morais que ele tem, conforme ele não vai conseguindo salvar os amigos dele, então ele começa a ficar muito pra baixo. Mas a gente tem a Sil, e a personagem da Sil, que é simplesmente incrível, que eu vou aproveitar e já falar dela aqui. Ela é uma personagem assim, que ela tá ali no seu ombro, tentando não fazer você desistir, e tá ali junto com você e passando por tudo que você tá. Ela é meio que aquela consciência que fala no ombro do Kaladin. Ela é super doce, super gentil com ela, ao mesmo tempo que ela também é engraçada, e ela prega algumas peças por ela ser uma Spring, mas ela tá sempre aliada com aquilo que o Kaladin tá tentando fazer, e então ela ajuda ele em tudo que dá, a buscar pedras preciosas, porque ela tem uma facilidade maior de encontrar, pra poder ter dinheiro pra comprar, por exemplo, suprimentos pro pessoal da Ponte 4, né? Então isso é muito legal ver a sinergia que existe entre esses dois personagens. E agora falando do outro personagem meio principal, assim, que é um dos que mais aparecem também, que tem os capítulos exclusivos, é o Dalinar. E o Dalinar, ele é o irmão do rei morto do Gavilar, então ele tá sendo o tutor do Elhokar. O Dalinar, ele tem essa questão de que o Gavilar, quando ele tá pra morrer, ele começa a falar de algumas coisas mais sobre um livro que ele leu, que era O Caminho dos Reis. Incrivelmente, o nome do livro que inspira muitas transformações dentro de O Caminho dos Reis é O Caminho dos Reis. Então a gente tem o Dalinar indo atrás e pesquisando sobre essas coisas que o Gavilar falava, e ele aprende sobre os Radiantes Perdidos, ele aprende sobre, por exemplo, os juramentos que os Radiantes Perdidos fizeram, como eles deveriam viver, né, como você deveria se portar, e aí tem cada mandamento lá dos Radiantes Perdidos. Então a gente tem o Dalinar nessa posição em que todo mundo acha que ele tá ficando louco, principalmente também porque ele começa a ter algumas visões depois que o Gavilar morre, e ele também é um portador de uma Shard Blade, e isso é importante porque chega num ponto da história em que ele quer passar essa lâmina pro filho mais velho dele, mas o filho mais velho dele não quer de jeito nenhum que o pai passe essa lâmina pra ele, porque ele não quer esse peso de ser um High Prince, de comandar um exército. E a gente tem então esse personagem do Dalinar, que ele é muito importante porque ele começa a trazer mais essas questões religiosas, filosóficas, assim, dos Radiantes Perdidos, e ele começa a influenciar um pouco as pessoas que estão em volta dele. Tem até umas questões de uma validação dessas visões dele, né? Então o Dalinar é isso, ele é um cara muito fiel àquilo que ele tá pensando, àquilo que ele tá seguindo, e é muito bonito ver isso nesse personagem, o jeito também como as pessoas começam a discordar dele, depois vão acreditando ao longo do passar do tempo, né? Até o filho mais velho dele é algo bem bonito. Agora a gente vai falar de uma outra personagem que também é muito importante, tem muito papel nesse livro, gente, é um livro de 1200 páginas, então assim, vai ter muita gente, vai ter muita coisa acontecendo, e eu vou ter que tentar resumir isso o máximo que der pra vocês quererem ler esse livro. Eu espero que vocês queiram, mas vamos falar então da Shallan. A Shallan, que
ela começa sendo uma pessoa que ela tem um falecido pai que tem um Fabrial, né? Eu não sei a tradução, eu vou procurar pra colocar aqui, mas esses Fabrials, ele meio que simula a habilidade de soul casting das pessoas e é um item extremamente valioso. Então, o pai da Shallan, né, falecido, tem esse Fabrial e quebrou o Fabrial. Só que esse Fabrial foi dado por uma outra pessoa, né? Meio parece que emprestado, na verdade, porque agora ela tem que ir atrás de um outro ornamento, né, de outro mecanismo igual ao Fabrial para repor o do pai dela e conseguir restituir o status do pai dela, porque esses Fabrials você consegue, né, se você tiver habilidade, você consegue, por exemplo, transformar o material em dinheiro, né, porque como o dinheiro lá são pedras, você consegue fazer essa transmutação. E aí, para conseguir isso, ela se esforça para virar uma aprendiz de uma moça e ela se torna aprendiz da Jascha Kholin. Os Kholin, né, eu acabei não falando muito sobre os sobrenomes, mas todo mundo que eu comentei, o Gavilar, o Dalinar, o Elcor, e a própria Jasna, são da mesma família, eles são todos Kholin, que é o pessoal que comanda a Lendkar, tá? Então é uma grande família. E aí a Shallan, ela vai atrás de virar uma aprendiz da Jasna pra roubar o Fabrial dela. É muito legal a história da Shallan, por mais que seja uma parte do livro que ela é mais lenta, por ela ser mais acadêmica, digamos assim, não tem muita ação acontecendo, pelo menos não no começo. É uma parte mais política, assim, da história, onde a gente aprende bastidores do que tá acontecendo nas guerras, também na guerra que tá acontecendo nas planícies destruídas, né? Então é bem legal ver a história da Shallan, principalmente porque ela começa a entrar num dilema moral, porque ninguém gosta da Jasna, mas ela começa a ter um apego por ela e começa a entender o modo dela de explicar e começa a gostar das questões que a Jasna passa pra ela pensar sobre filosofia. E aí ela entra nesse dilema entre roubar ou não. Ela sabe que ela tem que ajudar a família dela, mas ao mesmo tempo ela nem gosta tanto assim da família dela pra ajudar. E é muito legal ver como esses dilemas morais vão sendo trazidos e sendo aflorados durante todo o livro, pra que no final a gente tenha toda uma reviravolta envolvendo essas duas personagens, que é uma reviravolta muito surpreendente. Eu realmente não esperava. Eu acho que é um crescimento pessoal de ambas as personagens, tanto da Shallan quanto da Jasna, com o que acontece, né? Eu não vou comentar aqui também, então se você quiser ver, vai ler o livro. E vamos falar então do primeiro personagem que a gente conhece no livro, o prólogo da história desse cara, que é o Set. E o Set, basicamente, ele é conhecido no mundo inteiro como o assassino de branco. Ele é um cara que ele é um soulcaster e ele tem uma Shard Blade, então basicamente, assim, ele é um dos caras mais poderosos que a gente vê até agora, e realmente ele é um guerreiro surpreendente, e ele tem essa capacidade, né, essa habilidade de fazer os lashings, que são habilidades de você mudar a gravidade, como eu já tinha falado anteriormente. Por exemplo, eu posso pegar esse livro, eu posso colocar a gravidade apontando para esse livro e eu vou atrair as coisas para esse livro, ou eu posso mudar a gravidade da sala e apontar ela pro teto, e aí todo mundo vai cair pra cima, entre aspas, mas é porque eu mudei o sentido da gravidade. Então ele usa isso de uma forma muito dinâmica. As lutas dele me lembram muito as lutas que acontecem em Mistborn, principalmente com os metais ali do ferro, né, que você usa pra sair disparando e voando pra tudo quanto é lado. E basicamente ele é um assassino de aluguel, que ele tem uma pedra, né, que é o juramento, né, que é o oath dele, e quem tem essa pedra pode meio que mandar nele. Então a gente tem primeiro um cara mandando ele fazer assassinatos meio pequenos, assim, e depois essa pedra passa ao real mestre dele, e é aí que a coisa começa a ficar meio bizarra, que é mais pro final do livro. Ele tem poucos capítulos na história, mas a gente tem todo um aprendizado da família que ele veio, da tradição que ele veio. É um personagem que eu espero ser muito mais desenvolvido, e eu acho que ele vai ser, porque o final deixa uma grande abertura pra você colocar tanto o Khalinar e o Zeph juntos ali se enfrentando, que eu acho que vai ser algo sensacional de ver. E eu tô muito ansioso pra ler o segundo livro dessa série, porque me parece ser fantástico. E acho que sobre a história é esse pequeno resuminho que a gente teve, né? Eu vou falar bem rapidinho da minha opinião. Então, cara, olha o tanto que eu falei. Tem tantos elementos incríveis, tantos personagens tão bem desenvolvidos, uma história muito amarrada, sabe? As coisas que aconteceram no passado, as coisas que estão em escrituras, tem música também, tem tudo, tem poema e tem... Esse livro faz check em tudo que eu amo em livros de fantasia. E basicamente é isso, cara. Eu amei esse livro, por isso que ele pra mim é melhor que Mistborn, tá? Eu acho que ele me pegou muito mais com os personagens. Eu acho que a construção dos personagens, ela é muito mais bem feita, logicamente porque a gente tem isso muito mais demorado, né? Enquanto Mistborn, sei lá, tem 400, 500 páginas, aqui a gente tem 1.200 páginas falando dessa galera, e tem mais 4 livros aí da sequência e não acabou. Então, assim, eu acho que, né, o Sanderson realmente ele pegou pra ser o xodó dele, o Stormlight Archive, e eu acho que ele sim deveria ser um livro muito recomendado sobre. Eu entendo que ele é um livro mais difícil da gente ler, então por isso que talvez as pessoas nem tenham lido ainda, porque ele é bastante grande, mas cara, se você
você gostou de Mistborn, se você gosta das obras do Sanderson, se você gosta de fantasia, vai ler Stormlight Archive, vai ler O Caminho dos Reis e se apaixone assim como eu me apaixonei, tá? Eu acho que esse vídeo é um grande reflexo do quanto eu gostei de ler esse livro. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal, eu tô muito cansado no final dessa gravação. E é isso, um abraço e até a próxima.